Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui pra ti, Senhor. Aleluia. Existimos para isso, Senhor, para te adorar, Senhor, para viver em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Saúdo os amados irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, nessa noite estamos aqui reunidos para mais uma vez estarmos glorificando o santo e eterno nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento difícil, meus amados, porque passa a humanidade, infelizmente não podemos estar reunidos no espaço físico da nossa igreja. Mas isto não nos impede que nesta noite estejamos mais uma vez nesta perfeita comunhão, unidos em espírito, cada um em nossas casas. Meus amados irmãos, nesse momento de dificuldade, porque passa a humanidade, muitas vezes pode vir em nossas mentes medo, preocupação com a situação presente e com o futuro. Mas nessa noite, o nosso Deus quer nos dizer que não estamos sós, que a gente não tema, que a gente não fique preocupado, porque Ele está conosco. Nós não estamos sós. Na sua palavra, o nosso Deus nos diz, lá em Isaías 41:10, o seguinte: não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. E lá em João 16:33, o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nesta noite o nosso Deus vem nos dizer, vem nos falar que nós não estamos sós. E vamos nesse momento declarar que não estamos sós, com o grande coro da Primeira Igreja Batista da Penha, neste lindo louvor. Não estamos sós, não estamos sós, Deus conosco está, conosco está. Não estamos sós, não estamos sós, Deus conosco está, conosco está. Não estamos sós, não estamos sós, Deus conosco está, conosco está. Não estamos sós, não estamos sós, Deus conosco está, conosco está. Não estamos sós, não estamos sós, não estamos sós, não estamos.
Amém, meus irmãos? Que louvor lindo! Então, vamos sempre ter a certeza que nós não estamos sós, que o nosso Deus estará para sempre ao nosso lado, nos fortalecendo, nos ajudando, nos protegendo de todo o mal com a sua destra fiel. Amém, meus irmãos? E nesse momento vamos estar fazendo uma leitura bíblica que está lá em 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E vamos continuar adorando ao nosso Deus com o hino Firme nas Promessas, hino 344 do HCC, com o louvor da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas que não vão falhar. Venço as tempestades do revolto mar, todo medo, todo mal vou derrotar. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. E vamos nesse momento estar fazendo uma leitura bíblica que está lá em Filipenses 4, dos versículos 4 ao 9. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. E vamos continuar adorando ao nosso Deus, agora neste momento de louvor, o nosso irmão Edian, que vai estar trazendo mensagens de louvor ao nosso Deus e aos nossos corações. Eu tenho um Deus
deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Senhor, porque o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, ela vem pela manhã. Oh, oh, oh. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, ela vem pela manhã. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Senhor. Minha alegria está em Ti, Senhor. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare comigo. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teu juízo e teus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus.
A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória e a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Sempre, amém. Para sempre, amém. Meus amados, sempre quando nós estamos celebrando o culto em nossa igreja, os irmãos já sabem, nesse momento eu sempre gosto de dizer que não há lugar melhor de estarmos do que a casa de nosso Deus. Mas nesse momento de dificuldades, infelizmente não podemos estar reunidos na casa de nosso Deus fisicamente. Mas podemos sim estarmos reunidos aqui espiritualmente, unidos em comunhão através da internet. Por isso, nessa noite estamos aqui reunidos para louvar o nosso Deus e ouvir tudo quanto o nosso Deus tem a nos falar. E nosso Deus nos falou, e nos falou muito nesta noite. E, meus amados, a grande notícia é que nosso Deus ainda tem muito mais a nos falar. Nosso Deus tem muito mais a nos abençoar. E Ele vai continuar nos abençoando muito mais nesta noite, através da sua santa palavra, que vai estar sim sendo proferida pelo nosso pastor Valdir, que nesse momento vai trazer a todos nós a santa palavra de nosso Deus aos nossos corações. Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Deus, seu Filho Jesus Cristo. Uma noite maravilhosa na presença do Senhor, cultuando e adorando a Deus como templo do Espírito Santo que somos, o nosso lar, a nossa casa, hoje sendo esse templo fixo, não é? Esse templo que Deus está presente, para que a gente juntos possamos assim ter esse aconchego, essa comunhão, esse relacionamento perfeito em nosso Senhor Jesus Cristo. Quero aproveitar o momento também para parabenizar as famílias que nesta sexta-feira foi o Dia da Família, não é? Que Deus esteja sempre abençoando as suas famílias, seus lares, abençoando o casamento, abençoando os filhos, porque a nossa família é uma família sagrada, abençoada por Deus, seguras, direcionada pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus e pelo poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos, irmãos, fazendo hoje esta pregação aqui do nosso lar devido às situações da terra, crescendo esse número de contaminados por esta praga que está pairando sobre a terra. Então resolvemos, pela direção do Espírito Santo, esperando as respostas do Senhor no nosso coração para tomarmos essas posições desse final de semana, nós termos paciência e aguardar no Senhor no decorrer do dia, não é? Desses dias, o que vai acontecer para que no próximo domingo a gente possa estar, não é, lá no templo, na casa do Senhor. Eu quero também já deixar vocês aguardando, todos vocês, que na quarta-feira faremos outra pregação para juntos nos avivarmos. Nós precisamos da palavra de Deus,
não é? Para juntos estarmos assim, ouvindo a voz de Deus pelo seu Espírito, para revestir a nossa fé, para mantermos aquecidos, não é? No poder da palavra de Deus. O que Deus colocou em nosso coração, irmãos, dentro das situações e das circunstâncias que o mundo está caminhando, onde nós estamos aqui nesta terra, mas nós não somos daqui, por isso que a nossa direção está pela palavra de Deus, vem dos céus, para podermos vencermos toda e qualquer situação, não é? Qualquer obstáculo e dificuldade que possa vir a nós, a nossa família, a nossa vida espiritual, a gente tem essa direção perfeita que é a palavra de Deus. A palavra que nós compartilharemos hoje está na carta que Paulo escreve, o apóstolo Paulo aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 1, verso 20, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, irmãos queridos, deixa eu abrir aqui e vocês podem abrirem aí também, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, assim está escrito a palavra de Deus, ouçam bem, meus irmãos amados, pois quantas promessas há de Deus, tem nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Irmãos queridos, como tema para esse texto que o apóstolo Paulo, levando à igreja de Coríntios nessa segunda carta, de esperança, de um avivamento, de uma fé crescente, de uma alegria de poder saber que enfrenta as dificuldades terrenas, mas que as promessas de Deus estão firmes, estão seguras que essas promessas são nossas. E nós refletirmos profundamente para suportarmos e vencermos, não é? Tudo aquilo que tenta nos enganar, ou para nos levar à tristeza, nos levar à ansiedade, nos levarmos, meus queridos irmãos, a diminuir a nossa esperança. Não. A palavra de Deus faz com que a nossa esperança cresça, a nossa fé supra as nossas necessidades, a nossa fé passe acima da ansiedade, porque crendo e confiando em Deus, nas suas promessas, é que nós venceremos tudo, é que ficaremos tranquilos. Então, irmãos queridos, o que nós podemos, dentro desse texto que nós lemos, trazer como uma temática para discutirmos neste momento, é que as promessas de Deus não falham. É essa segurança que Paulo leva ali à igreja de Coríntios, essa segunda carta àqueles nossos irmãos de Coríntios. Meus queridos irmãos, e aí nós podemos fazer uma pergunta diante do texto que nós lemos: a quem Deus fez promessa nas Escrituras? Não é? Então Deus, meus queridos amados irmãos, ele se revela em fidelidade e confirma todas as suas palavras com a integridade do seu ser perfeito. Ele nos assegura, não é, pela sua palavra, pelas suas promessas. O apóstolo Paulo, falando aos romanistas, no capítulo 4, verso 21, ele diz: e estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para fazer. Olha que palavra de Deus para nós neste momento. E com certeza aquele povo em Roma, aquela igreja ali estava precisando, não é? De ouvir, não é? Para se aquecer, para se avivar, para despertar, para se alegrar, para tirar de si a frieza e entender que Deus não mente, que as promessas de Deus são fiéis. Vou repetir. E estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para fazer. Meus amados irmãos, Deus abençoou muitas pessoas nas Escrituras, fazendo promessas maravilhosas e cumprindo de uma maneira plena toda a sua promessa. Deus prometeu, meus queridos irmãos, ao primeiro casal, a Adão e a Eva, meus queridos amados irmãos, após o pecado, que enviaria o descendente da mulher
para esmagar a cabeça da serpente. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Fez promessa, Deus fez promessa de salvação a Noé, e que não mais haveria de destruir a terra com dilúvio. Colocou o arco-íris nos céus como prova de sua aliança com os homens. Meus irmãos, Gênesis 9, dos versos 11 ao 17. Deus também fez promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó, falando, meus irmãos, que ele lhes daria a terra de Canaã, na qual eles estavam habitando como herança para a sua descendência. E nós, buscando nas Escrituras, nessas promessas de Deus a Abraão, Isaque e Jacó, no capítulo 13 de Josué, do livro de Josué, ele vai falar sobre as terras por conquistar. Ele vai falar no capítulo 14 na herança de Caleb. Ele vai falar no capítulo 15 na herança de Judá. Ele vai falar no capítulo 16 a herança de Efraim. Ele vai falar no capítulo 17 a herança da meia tribo de Manassés. Ele vai falar, meus queridos, da herança de Benjamim. Ele vai falar no capítulo 19 a herança de Simeão. Ele fala também ainda no capítulo 19 na herança de Zebulon e de Isacar. Ele fala também na herança de Dan. Meus irmãos, e ele encerra a Josué passando, não é, a posse para cada um deles dessa herança, as cidades de refúgio, no capítulo 20, quando Deus disse: então disse o Senhor a Josué, dize aos filhos de Israel, apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés. Então, Deus, irmãos, prova, como ele fez com este povo, os nossos irmãos que viveram no passado, não é? Realizar as suas promessas, cumprir as suas promessas. Esse mesmo Deus que esteve ali com Moisés, quando fez essas promessas, que esteve com Josué, como levou Josué a realizar as suas promessas, a passar em cada um as suas áreas, as suas terras, onde eles teriam a posse como herança. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos continuar assim, seguros e tranquilos, é a palavra que hoje mais falamos, diante das situações que estamos enfrentando, acreditando, meus queridos irmãos, dos últimos dias que estamos vivendo, não é, nessa terra, acreditamos porque as Escrituras vão nos dando esses sinais, mostrando de todos os acontecimentos, e na terra, não é, se revelando tudo aquilo que pelas Escrituras está escrito. Na terra nós podemos assim sermos essas testemunhas de vendo acontecendo o que está escrito. Então nos traz as promessas de Deus essa tranquilidade, independente de qualquer situação que a gente possa vir passar. Deus também fez promessa de salvação a Noé, como falamos, mas Deus também fez promessa, meus queridos, Deus prometeu a Moisés, meus irmãos, que tiraria seu povo da escravidão do Egito com mão forte e grande poder. É lá em Êxodo, no capítulo 7, verso 4, assim está escrito: Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e tirarei o meu exército, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. É o que nós podemos hoje crer e confiar, vendo o agir de Deus, não é? Quando ele disse a Moisés que tiraria, não é, o seu povo lá das mãos do jugo de Faraó, não é? Ramassés. E hoje Deus também, meus queridos, tem nos dado a vitória, tem nos tirado do mal da terra, tem nos protegido, tem nos guardado, tem nos arrancado dos homens cruéis, não é? Da maldade da terra, da mesma forma que Deus libertou o seu povo, o povo hebreu, que estava ali sendo judiado, sendo castigado, não é? Pelo Faraó. Deus, irmãos, falou também a Josué que entregaria os inimigos em suas mãos.
São promessas, irmãos, que se cumpriram e que Deus realizou, protegendo e guardando o seu povo, dando vitória ao seu povo. Por isso que a gente vai voltar a entender que não precisamos estar ansiosos diante das lutas ou de algumas dificuldades que a gente vem estar passando. Nós temos que ter essa confiança firme, temos essa certeza que Deus não falha, que as promessas de Deus se cumprem, está provado pelos textos que nós compartilhamos neste momento, estamos compartilhando que Deus verdadeiramente, Deus protege o seu povo, Deus traz segurança a nós hoje, como esse Israel espiritual de hoje, que nós somos, meus queridos, amados irmãos. Ele disse a Josué: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Receba para você esta promessa de Deus, receba para a sua família, para a sua vida, para o seu ministério, para a sua caminhada. Repetindo, olha o que Deus diz a Josué. A promessa que Deus faz para Josué de segurança, de tranquilidade, sabendo que Josué passaria por lutas, enfrentaria barreiras. Deus diz: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida, todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. A mesma palavra que Deus levou a Josué, essa palavra também é uma promessa nossa. Diante das lutas, das barreiras, dos enfrentamentos, Deus vai estar conosco. Podemos lembrar de Josué, quando ele chegou às margens do Rio Jordão para atravessar para ir para Canaã. Deus operou grandes milagres ali, secou o rio, para que eles também passassem em seco. Será que Deus não vai também secar os rios das lutas que enfrentamos hoje? Claro e evidente. Esse Deus, ele é imutável, ele continua sendo o mesmo Deus. Ele está em sua vida, ele está aí na sua casa, ele está na sua família, porque é promessa de Deus estar com o seu povo. Ele disse: não te desampararei. Ele disse a Josué: não te deixarei, nem te desampararei. Essa palavra de Deus fala conosco agora, que Deus também não nos deixará, nem vai nos desamparar. Deus disse mais a Josué, meus irmãos, que as tribos formadas pelos filhos de Jacó receberiam a terra prometida, como herança de Deus para eles e seus filhos. São promessas de felicidade, de bonanças para nossas vidas, de abundância em nossa vida. Não importa se o mundo vive de escassez, se propaga hoje no mundo por causa deste mal que está na terra, que a economia do mundo vai cair, não importa para nós. Mas o nosso Deus não vai cair. O nosso Deus é o grande El Shaddai. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, o grande Eu Sou. E Ele não vai cair. Então, meus queridos amados, precisamos sempre confiar nesse Deus maravilhoso, nesse Deus Todo-Poderoso. Olha o que ele diz mais a Josué no capítulo 14, verso 5. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Promessa cumprida. A terra foi repartida. Promessa cumprida. Essas promessas que nossa vida está se cumprindo a cada momento. Deus nos sustentando em meio às pandemias da vida, em meio às lutas e dificuldades, Deus tem nos dado área de escape. Deus tem sempre acendido uma luz no fundo do túnel, para que nós possamos, irmãos, assim vencermos. Meus amados, meus irmãos, esse nosso Deus é maravilhoso. Deus prometeu a Davi uma descendência que se assentaria para sempre em seu trono e governaria eternamente. Na segunda carta de Samuel, no segundo livro, capítulo 7, verso 16,
Assim está escrito: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Isso são promessas nossas, porque também nós somos filhos do Deus vivo. Porque nós somos desse mesmo Deus que fez essa promessa para Davi. Essas promessas também são nossas, meus irmãos. Esse nosso Deus eterno, o Deus de Israel, o Deus de Davi, é o mesmo Deus, irmãos, que ontem, hoje será o mesmo Deus sempre. Suas promessas são fiéis e verdadeiras e infalíveis. As promessas de Deus, meus amados irmãos, são cabalmente cumpridas na vida do seu povo. Uma das promessas, irmãos queridos, de Deus para nós, e as promessas de Deus no Velho Testamento, apontava para Jesus Cristo, que ele viria para salvar os homens. Lá desde o Velho Testamento, a promessa de Deus é que viria o Salvador. Nós lembramos da palavra que nós lemos, que Deus enviaria o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, lá em Gênesis 3,15. E todo o Velho Testamento apontava para Jesus Cristo, que ele viria para salvar a nós, salvar o homem. Então, meus queridos, amados irmãos, uma das promessas de Deus, as promessas que Deus fez para Abraão, o que é que ela hoje nos ensina? Lá em Gênesis capítulo 12, verso 1 e 3. Deus chamou o homem, Abraão, da cidade de Ur dos Caldeus. Seu nome era Abrão. Possivelmente era Abrão um comerciante próspero, não é? E juntamente com seus pais, usufruía de um conceito de honra em sua cidade natal. Entretanto, meus queridos amados irmãos, em uma determinada ocasião, descrita lá nas Escrituras Sagradas, no capítulo 12 de Gênesis, Abrão teve um encontro marcante com esse nosso Deus. Deus pediu 3 coisas a Abrão. 3 coisas que Deus pediu a Abrão: que saísse de sua terra, da sua parentela, e fosse para uma terra desconhecida, onde ele haveria de mostrar a fé, a confiança de Abraão, e onde Deus pediu 3 coisas: sair da sua terra, sair da sua parentela e ir para uma terra desconhecida, onde Deus ainda ia mostrar a ele. Veja que nós temos que confiar em Deus, como assim Abraão, ou Abrão, confiou no Senhor. Abrão obedeceu. E por sua obediência, meus queridos irmãos, o seu nome foi mudado para Abraão, que significa pai de muitas nações. Deus, irmãos, fez promessas importantíssimas a Abraão, e que se cumpriria e continuava se cumprindo nas gerações dos descendentes de Abraão. Olha a promessa que Deus fez a Abraão. A promessa de tornar uma grande nação. Deus prometeu de tornar-se uma grande nação, de ter o seu nome engrandecido por Deus, Abrão, se tornando Abraão, e ser uma bênção. Foi essas promessas que Deus fez a Abraão e que se cumpriu na vida de Abraão como pai da fé. Deus prometeu abençoar o que o abençoasse, amaldiçoar aqueles que o amaldiçoasse, que foi uma das maiores de todas as bênçãos do Senhor para Abraão. Gênesis 12, verso 2 e 3 diz: em ti serão benditas todas as famílias. Em ti serão benditas todas as famílias. Meus irmãos, essa primeira promessa de Deus feita a Abraão, e o que é que hoje ela nos ensina? Que Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel às suas promessas. Uma segunda promessa de Deus, as promessas de Jesus para que o seguissem. As promessas de Jesus para que o seguissem. No capítulo 9, verso 9 do Evangelho de segundo São Mateus, está escrito
E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. Ele, levantando-se, o seguiu. As promessas de Jesus para que o seguisse. Essas promessas são nossas, para seguirmos a Jesus Cristo. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e lhes disse: segue-me. Ele, levantando, o seguiu. Jesus chamou os seus discípulos para deixarem tudo e segui-lo. Hoje nós precisamos entender bem profundamente. Estamos vivendo numa terra complicada, difícil de se viver. Mas hoje nós não somos mais dessa terra. Hoje nós temos um Senhor e temos que segui-lo. As promessas de Jesus é para que a gente siga Ele, para que a gente seja abençoado, para que a gente possa ser vencedor. Jesus chamou os seus discípulos para deixarem tudo. Eles viverem um novo estilo de vida, completamente diferente, uma vida diferente deste mundo. Meus queridos, amados irmãos, enquanto todos buscavam a riqueza e os prazeres mundanos, os discípulos, crentes em Jesus Cristo, devem seguir a Jesus. Eles estariam buscando as coisas do alto. É o que hoje nós, que estamos seguindo a Jesus Cristo, queremos seguir, buscamos as coisas do alto. Não são mais dessa terra. Passando a ter uma vida na prática do mais alto padrão de amor e santidade. É o que Deus quer de nós, é a promessa de Jesus, nos santificar, por seguirmos a eles. Nós lembramos lá em Mateus capítulo 5, que vai falar das regras do Sermão do Monte. Compartilharemos alguma dessas promessas de Jesus para os seus seguidores, seus discípulos. Jesus não nos veio trazer uma vida de mar de rosa. Ele fala das aflições, mas nos prometeu vitória sobre toda e qualquer dificuldade, sobre tudo isso que agora a gente está vivendo. A promessa do Senhor é essa, vitória sobre as lutas, sobre as dificuldades, sobre os problemas. Nós lembramos que é um texto que compartilhamos sempre, João 16:33, em Jesus que nós temos paz, mas no mundo são as aflições, são os problemas, são as lutas, são as pandemias. Mas ele disse, em meio a tudo isso, se alegre, tenha ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus Cristo. E se ele venceu, lembramos também o que o apóstolo Paulo fala aos romanistas, no capítulo 8, verso 37, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Creia e confie na sua grande vitória. Saiba que o Senhor Jesus, Ele é fiel também à sua palavra. Ele vai cumprir na sua vida todas as suas promessas de maravilhas. Ele diz, outra palavra que compartilhamos sempre, João 10, verso 10, parte B. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso deve nos alegrar. E as regras, não é, que ele falou lá no Sermão do Monte. Outra promessa de Deus é que Jesus falou de levarmos a cruz. Nós precisamos, mas levarmos a cruz, que é sofrimento, que é luta, né, que é pesada. Mas há uma coroa para os que perseverarem e amarem realmente ao Senhor. Está lá no 2 Timóteo, uma carta que Paulo escreve para Timóteo no capítulo 4, verso 8. E uma terceira promessa que nós trouxemos para compartilhar, que Jesus nos prometeu, é estar presente e socorrendo em todos os nossos dias. Vamos lembrar aquela palavra que Jesus falou lá em Mateus 28, verso 20, a última frase. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então é promessa de Jesus de estar conosco presente e nos socorrendo todos os nossos dias. No Novo Testamento, irmãos, nós somos ensinados pelo Evangelho, nas cartas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de Judas.
onde as promessas do Senhor são analisadas e colocadas diante de cada um que crê, que confia na sua palavra. E experimentamos, irmãos, a realidade dos seus efeitos. Nós temos experimentado a cada momento os efeitos dessas promessas do Senhor. João 14, 27, disse Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Como podemos nos assustar? Como podemos nos atemorizar? Como podemos recuar? Como podemos ter medo? A promessa do Senhor está dita: deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não turbe o vosso coração. Não se contrarie, não se entristeça. Faz a tua fé crescer cada dia, para superar as mazelas do mundo, para não se entristecer. E confie no Senhor, não se apavore, creia plenamente. Não deixe que nada sussurre nos seus ouvidos, contrário às Escrituras. Satanás é o pai da mentira, ele é o enganador, nós sabemos disso. As promessas de Deus nos sustentam, nos mantêm de pé. E você precisa crer, eu preciso crer, nós precisamos crer, mas crer de verdade. Na hora da atitude, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora do problema, da dificuldade. É a hora que a gente se levanta pelo poder da palavra. É a hora que nós nos alegramos, confiando. As dores passam, a mente fica espairecida, a mente fica fresca. Porque a palavra de Deus é o refrigério da nossa alma. Disse o salmista, Salmo 19, verso 7. Então, meus queridos, amados irmãos, para uma terceira e última promessa, não é? As promessas de Deus para o nosso amanhã, a gente pode lembrar do texto áureo da Bíblia, dos 66 livros do Antigo e do Novo Testamento. Ele é todo. Os evangelhos do Antigo Testamento e o evangelho do Novo Testamento, que é conhecido até de criancinhas. Já tem isso memorizado no seu coração, essa palavra gloriosa desse presente de Deus, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça. Esse crer, irmãos, é confiar. Não morra, não sofra, mas tenha a vida eterna. Não podemos sofrer por causa dos problemas da terra, porque nós temos Jesus Cristo em nós. Ele é a solução da nossa vitória para os problemas que chega até nós, que tenta nos entristecer, que tenta nos enfraquecer, que tenta diminuir a nossa fé. Então, meus queridos, meus irmãos amados, Deus nos deu a salvação em Jesus Cristo, em sua morte substitutiva ali na cruz. Ele nos perdoou os pecados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, 15, verso 3, diz assim: nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Então nós estamos felizes, nós estamos tranquilos, meus queridos amados irmãos. E o Senhor ainda mais nos promete, meus queridos irmãos, nos promete galardões. Apocalipse 2, verso 7, verso 11, verso 17, 26 e 28, Apocalipse 3, 5, versos 12 e 21. As Escrituras falam sobre de coroas para os vencedores. Você é um vencedor. Pela sua confiança, pela sua fé, pela sua obediência, pelo seu temor a Deus. A palavra lhe assegura isso. A palavra que lhe dá a vitória, a palavra de Deus, a promessa de Deus, que você, sua família, é um vencedor. Pela sua conduta cristã, pela sua vida de temor a Deus, de obediência, você receberá essas promessas. O galardão que guarda para o crente fiel, perseverante. As coroas prometidas nas Escrituras aos servos de Deus. A coroa da justiça, prometida aos que completam a carreira e amam a vida de Jesus, que são fiéis até o fim. A coroa da vida prometida, que o persevera e suporta a tentação. Lá Tiago 1,12. A coroa da glória,
prometida aos líderes que executam o seu serviço com humildade e com boa vontade. 1 Pedro 5, verso 4. São promessas, irmãos, verdadeiras para você, para a sua família, para o seu lar. Não temas nada. Nós tememos somente a Deus, porque Deus nos orienta com a palavra do profeta Isaías, lá no capítulo 41, verso 10, também outro texto conhecido. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento, eu te guardo, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Irmãos, creia nessa promessa. Não temas nada, nada, nada. Não fique preocupado com nada que está acontecendo. Só tenha uma comunhão perfeita com Deus e com os irmãos. Só tenha uma comunhão perfeita com a sua igreja, com o lugar que Deus lhe escolheu para você ali compartilhar, para você ali se encher do Espírito, para você ali se amar com todas as famílias. Assim, meus queridos irmãos amados, é que viveremos em paz, independente do que o mundo esteja vivendo. Nosso Deus eterno, Ele é fiel, santo e todo-poderoso, e Ele é o nosso Deus. Que Deus o abençoe. Uma semana de vitória, uma semana de paz. Glórias a Deus, meus amados irmãos. Que mensagem maravilhosa de nosso Deus através do nosso pastor. E que cada vez mais, meus amados irmãos, continuemos na certeza que não estamos sós. Mesmo nesse momento difícil que estamos passando, que a gente tenha sempre a certeza que nós não estamos sós. Que nosso Deus está ao nosso lado, que nosso Deus está conosco para sempre, meus amados, nos fortalecendo, nos protegendo, nos animando. Sempre nosso Deus vai estar conosco. E que bom, meus amados irmãos, ter cada um dos amados aqui presente conosco nesta noite. Para nós é uma felicidade ter cada um de vocês aqui conosco nessa noite, louvando e adorando ao nosso Deus. E nesse momento, encerrando este culto, vamos estar orando ao nosso Deus em agradecimento com a nossa irmã diaconisa Maria José Portilho, e logo em seguida o nosso pastor vai estar assim impetrando a bênção apostólica sobre cada um de nós. Oremos. Pai amado querido, Santo Deus de Israel, Deus glorioso e exaltado, meu Senhor e santificado, seja sempre teu grandioso e eterno nome, ó Deus. Pai, queremos te agradecer, meu Senhor Deus, por tudo, Pai, o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Te agradecer, meu Senhor Deus, por tudo, meu Senhor Deus, o que nós trouxemos diante do Senhor nesta noite, Pai amado, através dos louvores, das orações, da Tua palavra, Senhor Deus, que tem edificado as nossas vidas, Pai. Através, meu Senhor Deus, da vida do Teu servo, meu Senhor Deus, o pastor da nossa igreja, que tem se dedicado, meu Senhor Deus, em trazer, meu Senhor Deus, um bom alimento, meu Deus, enviado dos Teus altos céus para o Teu povo, Senhor Deus. Tome nas Tuas mãos, meu Pai amado, as nossas vidas, Senhor. Que tudo que nós temos ouvido, meu Senhor Deus, seja para honra e glória do Teu santo nome, seja para edificação, meu Senhor Deus, da Tua igreja. Que o Senhor nos ajude, meu Pai amado, a cada dia mais, Senhor. Assim buscar a Tua face, meu Senhor Deus, e assim, meu Deus, cada dia mais, Senhor, nos revestir em Ti, Pai. Nós te agradecemos, Pai amado, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. Tome conta da Tua igreja, Pai amado, que o Senhor possa nos animar, nos avivar, meu Senhor Deus, a cada dia, Pai, nos dando a sabedoria dos altos céus, discernimento, meu Senhor Deus, da Tua palavra, sede e fome por ela, Pai amado. Que o Senhor, meu Pai amado, nos ajude, Deus, a continuar caminhando sempre, meu Deus. Abençoe os Teus servos, meu Pai, que estão nos seus lares, Pai. Abençoe, meu Senhor Deus, a vida daqueles que, se porventura estiver enfermo, meu Senhor Deus, passando por qualquer dificuldade, Deus, que o Senhor possa ajudar, meu Pai amado, a vida de cada um deles, Senhor. Nos dê, meu Senhor Deus, uma semana de paz, de alegria, meu Senhor Deus, de esperança, meu Pai amado. Nos dê, meu Senhor Deus, assim, meu Pai amado, a proteção necessária, meu Senhor, para cada dia, Deus. É no nome de Jesus, meu Deus, que eu te oro, te glorifico e te exalto por tudo. Amém, meu Senhor. Eu o abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a você que está nos assistindo, a toda a sua família, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. Estamos sós, não estamos sós, Deus conosco está, não estamos sós, não estamos sós, Deus conosco está, não estamos sós, não estamos sós, Deus conosco está, não estamos sós, não estamos sós, Deus conosco está, conosco está, não estamos sós, não estamos sós, não estamos sós, não estamos, não estamos sós, nem sempre nós não estamos sós, estamos sós, Deus conosco está, conosco está. Não estamos sós, não estamos sós, Deus conosco está, conosco está. Estamos sós, não estamos sós, Deus conosco está, conosco está. Não estamos sós, não estamos sós, Deus conosco está, conosco está. Não estamos sós, não estamos sós. Não estamos sós, Deus conosco. Sim.